Episódio 4 do Cafezinho Gringo. E erros acontecem. A gente aqui já com o nossos bastidores ativados sem querer. Acabei ligando o áudio antes da hora, mas enfim, faz parte, né, do showbiz. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, né? Pois é, gente. Episódio 4 já. Passou rápido, né? Passou rápido e a gente tá aqui tentando manter a nossa lealdade aos dias e horários. Falhando de vez em quando, mas... Faz parte, fica engraçado, fica real, né? Vocês gostam de ver realidade. A realidade na Europa é a mesma realidade no Brasil quando a gente tenta gravar alguma coisa. Sempre dá algum bug. Caos. É um caos. Mas é legal. E, bom, galera, se vocês acompanharam os nossos episódios anteriores, vocês sabem que teve muita coisa legal, né? Se vocês não acompanharam, gente, tá aí o convite, porque tem muita informação boa. A gente já mostrou gente que mora em Portugal. A gente já falou com gente daqui da Holanda mesmo. Já falamos com gente que morou em Londres. Sim, então tem muita coisa pela frente ainda. Já temos um roteiro de... Como é que fala? Um calendário, né? Uma agenda bastante legal também, com outros convidados que vão estar aparecendo. E a gente também colocou um questionáriozinho lá no Instagram, nos stories, que vocês vão colocar lá a resposta de vocês. Ela esqueceu de colocar, mas a gente vai colocar de novo, então não tem problema. Que é perguntando se vocês querem que a gente chame, da próxima vez aqui, em algum episódio futuro, alguém que seja autenticamente holandês. Alguém que nasceu aqui e é criado na Holanda, para poder compartilhar com a gente a história de vida, de como é que é realmente, né? É interessante que vocês vão ver um ponto de vista totalmente diferente dos brasileiros que vêm morar pra cá, né? Só que vocês vão ter um probleminha pequenininho que é ler a legenda. Quem não sabe inglês, assim, quem não tem a fluência no inglês vai ter que ficar lendo aí legenda de 1h e tanto, né? Se bem que o último podcast deu 3 horas e pouco, o último episódio. Se for esse o caso, eu tenho um pouco de pena de vocês, mas vale a pena. Foi pra poder bater legal, porque foi o episódio 3, aí foram 3 horas de podcast. Esse aqui vão ser 4, então? Pô, imagina. Eu acho que a nossa convidada não vai gostar tanto assim da ideia de ser... Como é que é? Ser 4 horas. Mas enfim, vamos apresentar, né, a nossa convidada. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, galera, que é... Luciana. Então fala um pouquinho da Luciana pra gente. Quer dizer, pra gente não, para os nossos convidados. Gente, ela é uma product designer. Ela morou por 1 ano na Europa. Na Itália. Eu com as minhas gafas. Na Itália, enquanto fazia faculdade, né? Sim. E agora tá aqui na Holanda, morando aqui a trabalho. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada. Bom, já vamos começar perguntando pra ti como é que foi esse momento, assim, tipo... Como é que tá sendo essa doideira de você voltar pra Europa, mas agora num país totalmente diferente do que você estava acostumada? Pois é, gente. Essa volta não foi premeditada. Eu simplesmente estava vivendo a minha vida e a vaga apareceu. Eu fiz o teste e passei. E então eu tive que vir, né? Foi obrigada. Gente, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eita. Foi mal. Erros acontecem, galera. Faz parte. Mas vai. Pode voltar a falar, desculpa. Então... eu não me preparei, né, no holandês, assim, não tive como estudar. Eu simplesmente estava numa fase de atropelo, de tentar resolver todas as coisas para vir para cá. E eu já estou no meu 2º mês, mas ainda assim, muitas coisas são diferentes, né? Enfim. Tem muitas diferenças entre Itália e Holanda, principalmente na questão da língua, né? Isso é meio óbvio, mas faz muita falta. Essa parte bate pesado, cara. Faz muita falta você conseguir se comunicar e conversar com as pessoas, entender as coisas do supermercado, sabe? Eu sinto muita falta disso, principalmente. Eu acho que o supermercado é a parte que pega primeiro, né? A gente não tá acostumado aos nomes, a gente fala, mano, eu quero comer, gente, mas o que eu vou comer? E são umas palavras enormes, sabe? Sim, a pessoa com dislexia aqui não dá, tipo assim. Nossa. E aquela mania deles de alemão, de querer ficar juntando adjetivo com nome, gente, criar um nome gigante ali. Eu não sei nem começar a ler. Então, é muito difícil. Então, isso realmente tem pegado um pouco. Mas você estava sentindo falta da Europa quando você estava no Brasil? Eu sentia falta, mas uma coisa que eu aprendi morando fora, justamente a tentar viver o momento presente. Então, quando eu estava na Itália, eu vi muitas pessoas que tentavam
viver a vida do Brasil enquanto elas estavam lá, sabe? Tentavam ficar conversando, acompanhar tudo que estava acontecendo, e elas ficavam muito estressadas e esgotadas, porque tinha uma jornada dupla de tentar acompanhar o que estava acontecendo no presente também, no outro país, sabe? Então, assim, eu, quando estava na Itália, eu tentava aproveitar as coisas que tinham lá, e eu sentia falta das coisas que não tinham, mas eu sabia que aquilo ia ser temporário. E quando estava no Brasil, eu aproveitava o que o Brasil tinha para oferecer. E aí eu acho que isso ajuda você a não ficar ansioso e tentando, sei lá, descontente com o que você está vivendo agora. Boa, bacana. É uma ótima reflexão, realmente, cara. Sim. Uma pergunta que me veio aqui na cabeça. Você disse que, tipo, aproveitar a Itália ao máximo porque você sabia que era passageiro. Você tinha essa mesma sensação quando voltou para o Brasil? De, tipo, você ia sair de novo em algum momento da sua vida, então você tem que aproveitar ao máximo? Eu não tinha essa sensação porque eu não tinha um plano concreto. Eu tinha muita vontade de voltar para a Europa ou para outro país para fazer, talvez, estudar de novo ou mesmo para trabalhar, mas eu tinha uma noção de que ia ser muito mais difícil, e aí eu estava só tentando sobreviver, sabe? Tentando construir minha vida no Brasil. Então eu realmente eu não esperava que eu estaria aqui hoje. Simplesmente nunca esperei que isso fosse acontecer esse ano, entendeu? E eu não tinha essa sensação de que ia ser uma coisa passageira. Mas eu queria fazer assim, não, eu vou estudar, eu vou voltar, sabe? Eu não pensei que eu ia emigrar. Uma surpresinha. Mas não sei, um pouco mais definitivo do que o de estudar. Não é permanente, sempre mas existe a possibilidade de voltar. Mas sim, quando eu decidi vir, eu pensei assim, bom, eu não quero decidir, não quero fazer disso um ponto final. Se eu realmente não me adaptar, se eu precisar voltar, eu sei que eu posso voltar. E então, voltar tranquilo, né? Exato. Então, eu não vou dizer não por medo de, tipo assim, nossa, isso vai ser pra sempre. Mas eu também não vou dizer um sim pra sempre. Então, assim, eu estou aqui por quanto tempo? Não sabemos, entendeu? Não sei. É o tempo que Deus permitiu. Exatamente. Eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã, né? Então, assim, eu tô tentando ir aos poucos, um dia de cada vez. Mas no Brasil, realmente, eu não tinha essa noção. Tipo, não, eu vou voltar para a Europa. Inclusive, era uma coisa que muita gente me perguntava. Se eu queria voltar para a Itália, se eu queria morar lá. Mas o principal ponto de dificuldade na Itália... Eu não sei se eu já entro nesse assunto agora. Mas, fica à vontade, vamos lá. Mas é a questão, realmente, quando eu estava lá... E eu acho que até hoje é um pouco assim, bastante assim... É a questão do emprego mesmo. De que eu via que não tinha muita oportunidade. Até os meus colegas da universidade, eles tinham muita dificuldade de achar emprego. Até estágio, sabe? Estágio lá, você não ganhava nada. Era, tipo, todos eram voluntários. Nossa. E você saía da faculdade, as pessoas não queriam te pagar. Então, tipo, poucos contratos, poucas oportunidades. Por isso que os italianos saem muito do país. Então, assim, quando eu pensava em voltar para a Itália, eu pensava assim, não, eu vou arranjar um trabalho remoto e eu vou morar lá. Mas porque eu gosto de morar lá, porque o trabalho eu não vou encontrar, entendeu? Entendi. Bom, hoje a gente vai falar sobre a sua profissão, que é da área de Product Designer. A gente vai explicar o que é isso, vamos entrar no assunto. Você vai vamos explicar. Falar também sobre... É verdade. E vamos falar também sobre mais detalhes sobre a Itália, como é que foi a sua vida aqui na Europa antes e como é que está sendo agora voltar. Mas primeiro, agora, eu gostaria de introduzir os nossos... espectadores, nossos convidados espectadores, ao nosso banquete de hoje. Porque a gente tá sempre trazendo aqui alguma coisa diferente pra pessoa comer. Aí hoje acabou que deu uma combinada aqui. Como é que foi o negócio mesmo? Hoje acabou sendo um banho de folhados. É verdade. Sem combinar. Sem combinar. Porque a gente preparou uma Apfelstrudel, que é uma torta de maçã que tem muito na Holanda. Na Holanda não, na Alemanha. E acho que é nativa da Áustria, não tenho certeza, algum lugar assim. E croissant, que a Luciana trouxe. Isso. Como é que foi a história do croissant, né? Gente, olha, eu vou explicar. Na minha empresa tem vários rituais, assim. E um deles é o Cake Friday, que é uma sexta-feira que eles tiram para comemorar os aniversários do mês da empresa. E eles compram um bolo e deixam lá e todo mundo pode pegar. Que bonitinho. E além disso, eu não sei o que estava acontecendo. Algum dos times estava comemorando, não sei. E eles compraram um monte de croissants. E foi mais do que necessário para as pessoas. E uma pessoa chegou para mim e falou, por favor, leva, porque vai estragar. Eu não... Tipo assim, leva para sua casa. Eu, tá bom.
Eu vou levar. Agradecemos, estamos muito felizes. Sim, obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Está aqui, vou comer. Bom, então vamos. A gente já pode começar então a comer, né? Eu tô ansioso também pra experimentar o Apple Strudel, porque eu não lembro de ter comido isso na minha vida. Eu comi uma vez em Gramado, mas estava ruim. Até a aparência dele, assim, tá muito melhor do que o que eu me lembro. É a versão gourmet da tortinha de maçã do McDonald's, gente. É uma versão gigante gourmet. Também nunca comi do McDonald's. Gente, torta de maçã. Eu não sei. É muito folhado, melhor. Mas desculpa, tô comparando o strudel com a tortinha de maçã do McDonald's, né? Desculpa, strudel. Os gourmet. Bom, gente, mais uma vez a gente teve aqui uns probleminhas técnicos. Como eu falei pra vocês, isso acontece, cara. Faz parte. Faz parte. Infelizmente ainda faz parte. Por isso que a gente pede pra vocês também se inscreverem e deixar o like de vocês pra poder ajudar o YouTube a crescer aqui nossa plataforma, né? Nossa rede, verdade. E a gente conseguir o quê? Ganhar dinheiro. Porque quando a gente ganha dinheiro, a gente melhora os a gente compra os softwares na linha top ali. Não vai ficar dando problema assim, mas por enquanto fica dando problema de vez em quando. Enfim, resumindo o que a gente conversou aqui no off. Isso é bom, tá tudo bem aprovado, beleza? Tudo muito gostoso. Mas enfim, a gente estava entrando já no assunto que você ia falar pra gente como é que foi a sua experiência morando aqui, dos países que você visitou na Europa, lá no início quando você estava morando na Itália. Certo. Então, da primeira vez, porque tem isso também, eu vim estudar italiano na Itália. Que chique! Não, na verdade, na época, porque assim, o euro estava mais barato, estava R$3. E na época eu estava compensando. Eu já tinha, enfim, um dinheiro reservado para uma viagem que eu nunca fiz. E aí, quando eu fiquei sabendo do programa Ciência Sem Fronteiras, eu decidi que eu queria vir para a Itália. Ir para a Itália, né? Que eu não tô lá. Só que eu não sabia italiano, assim. Então, eu precisava aprender. E aí, a minha mãe, na época, deu a ideia, tipo, já que você vai... Porque eu tranquei o semestre para estudar, porque teve 3 semestres no ano, porque teve greve. Enfim, faculdade pública, né? Essas coisas acontecem. Na UERJ, eu sei como é que Exato. Então, assim, teve um ano que teve 3 semestres e eu não consegui estudar. E enquanto estava tendo semestre, a ponto de ficar o suficiente para conseguir fazer a prova. Eu falei, vou trancar. Aí falou, então vai pra Itália. Eu, tá bom. Então, então tá bom. Então tá, beleza. Pô. E aí eu consegui... E eu fiquei sabendo de um programa que tinha eles chamam de estudo e férias. Que eram os 2 juntos. Era tudo junto. Era tipo hospedagem e viagem e aula e um monte de evento. Era um pacotão. Eu sei que era um preço legal. Não lembro exatamente quanto era. E aí eu fui. Tipo, bem na doida mesmo. Eu acho que mais na doida do que eu vim pra cá. Porque foi menos de um mês. Entendeu? E eu simplesmente fui. Eu não tirei nem o visto. Porque você pode ficar 3 meses sem precisar de visto. Eu falei, então é 3 meses que eu vou ficar. É isso. E fomos. Então, nessa primeira vez, eu fiquei... Logo no sistema. Eu fiquei apenas na Itália. E da segunda vez, eu consegui passar no processo seletivo do Ciência Sem Fronteira. E aí, eu tinha amigos também que tinham passado nesse mesmo período. Então, a gente se visitava. Então, nessa brincadeira, eu vim para a Holanda, porque tinha um amigo aqui. Eu passei um final de semana aqui, não foi muita coisa. Eu fui para... Amsterdã? Não, ele morava em Eindhoven. Lá pertinho, eu acho. Não lembro. Eu sei que a gente já longe passou daqui. perto de trem. Sim. Eu já passei. Tudo é perto, né? Porque é um país pequeno. A Holanda é um ovo, verdade. Exatamente. Então, eu vim pra Holanda, eu fui pra Inglaterra, em Londres. Eu fui pra França. E também tinha umas pessoas que eu conhecia lá. E fora de pessoas que eu conheci, a gente foi pra a Suíça. E a gente foi pra Espanha. Isso, gente, juntos. Eurotrip total. Eurotrip total. E assim, só perrengue chiques, tá? Porque a gente, fazia de tudo pra economizar. Era assim, todo dia, comida do mercado. De vez em quando você ganha o direito de almoçar em algum lugar ou jantar em algum lugar, realmente um restaurante, entendeu? Mas muitos estudantes. E na época eu era mais jovem, sabe? Então eu ainda tinha alguns benefícios que tem nos países de
de estudantes não pagar entrada nos museus. Sim, isso aqui a gente ainda vê de vez em quando. Até passagem de trem, algumas coisas assim. Tem valores mais baratos para quem é estudante e por idade também. Sim. Então, eu consegui ir em vários museus por conta desses benefícios sem pagar, ou então pagando menos. E aí tinha os esquemas também. Enfim, foi... E a gente dormia um na casa do outro, né? Então, não pagava hospedagem. Mas eles iam muito mais na minha casa, porque na Itália, queriam ir lá. Toda hora, vamos pra Itália. Eu, tá, tudo bem, pode vir. E desses lugares, qual foi o mais legal que você conheceu? Ai, olha... Eu vou ter que dizer que eu gosto muito da Itália. Não é mistério para ninguém isso, né? Então, tiveram lugares incríveis que eu conheci lá. Eu gostei muito da Espanha também. Eu fui para Barcelona. Eu me surpreendi, assim, positivamente. Muitas coisas legais. A Sagrada Família, o interior dela... É Sagrada Família, né? Aquela assim, é incrível. Tem um parque também, um parque Güell. Gente, se eu falar errado, desculpa, porque faz tempo e eu não lembro o nome das coisas. Mas que tinha uma vista da cidade incrível, assim, lá de cima, enfim. Eu gostei muito da Espanha. A Espanha é muito linda. Surpreendentemente bonita. Isso. Eu só me choquei um pouco com a questão do topless e tal, que eu não estava preparada. Oi? Oi, é isso aí. Então... Na Espanha, isso é uma coisa interessante, assim. Eu não me lembro de ver isso tanto na Itália. Tudo bem que eu não frequentei todas as praias, assim, e foi pouco. Mas na Espanha, eu vi isso muito claramente, que você chega na praia, as pessoas... Elas fazem topless. Simplesmente a pessoa tá do seu lado, tá de roupa. Aí você vira um segundo, ela já tá, tipo assim... Tadã! Entendeu? Então, assim... Pra quem não tá acostumado, é um choque muito grande. E eu tava com os meus amigos lá, mas eu era a única pessoa que não usa óculos. Então, eles não estavam vendo nada. Míope, sem óculos, nada, no mar. E eu vendo tudo. E eu tentando não ver, mas eu estava vendo. Cara, inclusive, tem uma praia de nudismo lá no final da orla. Aqui também. É? Se você for um pouquinho mais pra orla daqui Gente, não sabia. Mas enfim, é um choque, né? Pra brasileiro que, tipo, não pode... Tudo bem que tem os biquínis que é quase nudismo, mas, assim, de ser tão assim, livre, foi estranho pra mim. Mas eu gostei muito de Barcelona. Gostei das comidas, das pessoas. Foi legal. Bacana. Mas, assim, Itália, não tem como, entendeu? Lugares incríveis. Já sabe que agora vai ter um monte de jovens de 13, 14 anos no Brasil juntando dinheiro pra ir pra Espanha, né? Pois vão querer pegar praia na Espanha agora. Entendi, Mas pra eles é normal, assim, ninguém fica encarando. Fica todo mundo ok, de boa. E é engraçado que os biquínis aqui são muito maiores que os biquínis padrão do Brasil. Só que aqui é normal você simplesmente tirar tudo. É meio confuso vezes esse negócio. Depende, assim. Eu não sei, mas eu sei que na Espanha foi onde eu vi isso mais. E assim, no caso você falou que tinha escolhido a Itália, foi por paixão pessoal, né? Porque você já tinha vontade de morar lá. Você sempre quis morar na Itália? Cara, pior que sim. Eu vou contar aquela história quando eu era criança. Quando eu era bem pequenininha, eu lembro que estava... Eu acho que era jardim. Eu não lembro exatamente a idade. Mas eu estava folheando um livro e aí eu vi a Mona Lisa. Olha só que coisa. E eu falei, nossa, que incrível. E aí eu falei, professora, que legal essa foto. Ela falou, não é uma foto, é uma pintura. Eu nem sabia desse conceito de pintura, eu acho. Aí, como assim uma pintura? Uma pessoa desenhou isso. Uma pessoa desenhou? E aí eu já gostava de desenhar, então eu falei, meu Deus, eu vou ser que nem essa pessoa. Não sabendo que Leonardo da Vinci, quem era? Não sabia de nada. Eu falei, eu vou ser tão bom quanto ele. E aí não fui, não sou. Naruto. Não, exato. Naruto, só que deu errado, né? Não, você chegou perto, virou product designer. Olha só. Nossa, eu cheguei perto de Leonardo da Vinci. Não, pelo amor de Deus, assim. Eu usei demais, não sabia. Não era o modelo. Peço perdão, não sabia. Mas, enfim, desde então eu cresci essa paixão pela arte renascentista, entendeu? Porque eram umas coisas muito impressionantes, entendeu? E também depois eu fui vendo a arquitetura, a comida. Então, assim, tudo que você for
todas as áreas do conhecimento, filosofia, teologia, culinária, artes, física. Sempre tem um italiano, cara. Sempre tem um italiano que fez alguma coisa revolucionária. Eu falei, gente, eu preciso ir para esse país, eu preciso descobrir o segredo, entendeu? O porquê. Porque tantas coisas incríveis que acontecem. E assim, não descobri, mas foi incrível. Eu não sei se isso tem a ver com o fato de Roma, né, já ter meio que dominado há algum tempo. Então, cara. Juntou tudo que era intelecto por lá e acabou criando muito conhecimento pelaquela região, que perpetuou com o tempo, né? Não sabemos. Não sei também se eles são... Talvez lá também eles fossem, sei lá... Hoje em dia a gente não vê mais tantos gênios nascendo... Principalmente na Itália, eu acho que não tem muitos atuais, né? Mas na época, talvez eles dessem um incentivo a mais para essas pessoas, tipo, buscarem mais e estudarem e procurarem saber as coisas. Eu acho que também tem o fator de que a Itália, como o país, é muito recente, mas, assim, já existia gente ali há muito tempo. E eles são muito bons em preservar a história e a cultura. Então, assim, existem muitos documentos de todos os períodos, entende? Existe muito registro histórico. Então, eu acho que é mais fácil. Eu acho que Roma foi a primeira, né? Não sei se foi Roma ou Grécia, a documentar as coisas, tipo, de realmente prefeitura, essas coisas, deixar tudo super anotado, tudo que acontece. Olha só, eles trouxeram pra gente a burocracia. Isso, eu acho que Roma foi o berço da burocracia. Que incrível, eu adoro. Bem legal. Simplesmente, eu acho que esse é a pior herança que o Brasil herdou dos latinos europeus. Pois é, Itália tem bastante burocracia. Mas também tem muita história por conta da burocracia. Então, às vezes ela pode ser positiva. E onde é que você morou lá na Itália mesmo? No primeiro período que eu fiquei lá, eu morei numa cidade chamada Camerino. É uma cidade que ninguém conhece. Inclusive, Camerino italiano quer dizer trocador de roupa. Então, eu falava assim, eu moro em Camerino. Você mora num trocador de roupa? Aí eu, não. Nem os italianos conhecem Não. É porque, literalmente, você vai lá, tipo, você entra na loja e você fala, onde está o Camerino? Que é o trocador. E aí as pessoas ficavam muito confusas. Mas tinha muita gente que conhecia também. Assim, muita não. Algumas. E é uma cidade medieval que fica, assim, em cima de uma montanha. Que é incrível. Não chega trem, só tem ônibus de final de semana. Então... É a luta diária. E é isso. Então, assim, eu estudava lá. Então, eu fazia tudo lá. Não saía da cidade, eu só saía do final de semana. Entendeu? Quando precisava. E aí, pra sair, era dificílimo. Você tinha que ficar, descendo a montanha assim, haja, entendeu? Remédio pra enjoo, porque era difícil ali, aquela região. Cara, mas a questão de ser uma cidade medieval, assim, era interessante? Era legal? Era legal, mas... Cara, eu nunca morei numa cidade tão pequena, sabe? Eu não sei se... Eu não sou de uma cidade também gigantesca, mas... não era tão pequena, porque a cidade se atravessava em 15 minutos a pé. E o problema que eu vi nisso era que, tipo, não tinha separação das coisas. Então, assim, você ia comprar você ia tomar sorvete, você passava na frente da balada, do lado era a padaria, tinha escola também. Você ia fazer qualquer coisa, você encontrava um bêbado, entendeu? Tipo, você não tinha como escapar das pessoas. Você sempre estava vendo todas as pessoas, entendeu? Passando. E você não tinha muito o que fazer. Tipo, tinha um cinema que eu nunca fui. Não sei se tinha filme. Mas, assim, não tinha o que fazer. Então, era uma cidade muito pequena, assim. Eu ficava andando, aí eu via um lado, aí eu, vou ver o outro lado agora. Entendeu? Eu chegava no mesmo lugar. Eu via... A vista era muito boa, porque era em cima da montanha, sabe? Inclusive, teve um terremoto lá, uns anos atrás. Eu não lembro exatamente qual ano que foi. Mas... destruiu boa parte da cidade e eu acho que ano passado eles terminaram de reconstruir assim, a igreja, etc. Então, assim, é uma região de bastante movimentação sísmica, né? Então, hoje em dia eu acho que você consegue ir lá visitar, porque eles reconstruíram, mas foi um processo bem difícil. Entendi. Cara, eu acho que eu sei onde você morava. Você morava na cidade
onde a Peppa Pig foi visitar no primeiro episódio de Peppa Pig. Gente, eu não sei. Gente, ele tá assistindo Eu tava assistindo Peppa Pig em holandês pra aprender. pra aprender holandês como Só uma que é criança muito ruim. aprende, do zero. Mas eu gostei, tá? Eu achei Peppa Pig legal agora. Mas no primeiro episódio de Peppa Pig, eles viajam pra Itália. Nossa. E eles ficam numa cidade que O fica, fã numa da casa Peppa que fica no alto de uma montanha, assim. É, e isso tal. pode ser várias cidades. vários. Vários. Se bem que a própria Peppa Pig mora no alto de uma montanha nos Estados Unidos. Isso. Então eu acho que é o mesmo cenário. Mas aí a gente finge que não, Falaram que é né? Itália e Isso. Inclusive, E- eu acho que 20, que foi o lugar onde Leonardo da Vinci morreu, não, nasceu. Meu Deus, não. Meu Deus, 20 é o nome do lugar. Sim! Eu achava que era o sobrenome dele. Cara, não então- pode ser. Minha infância tá destruída. Destruída não, ela está ressignificada. É porque na época, até foi como surgiu os nossos sobrenomes, sobrenome do mundo, né? Que, tipo, as pessoas falavam de onde você era. Você se apresentava com o nome de onde você era, para as pessoas saberem quem você é. E aí começaram os sobrenomes. Mas o pessoal chama ele de Da Vinci. Sim, é porque da em italiano é justamente pra De. indicar Isso, isso. onde que ele é. Então, assim, Gente. às vezes você fala assim, vem pra minha casa. Você vai falar, vieni da me. Na minha casa é da me. Entendeu? O Da Vinci é de onde ele era. Eu venho da Brasília. Do Gabriel do Brasil. Cesarão, gente, ó. Gostei. Gabriel da Cesarão, entendi. Bom, mas aí, no caso do Brasil, você é de Brasília, né? Sim, Aí você estudava, foi em qual universidade? Foi a UNB? o UNB. E lá tinha o programa de Ciência e Fronteiras normal Isso. também. Como é que foi esse processo para poder conseguir pegar essa oportunidade de morar fora? Então, tinham vários cursos que estavam na lista de que poderiam aplicar para o Ciência e Fronteira, principalmente cursos da área da saúde, se não me engano, tecnologia, né, engenharias, no modo geral. E o design entrou na parte de inovação. Entendi. Então, assim que eu fiquei sabendo que existia, eu já falei, eu vou sim, eu tenho que ir. Oportunidade. Eu tenho que ir, é a oportunidade da vida, realmente foi. E aí eles precisavam... tinha alguns... Os requerimentos eram basicamente a sua nota, tinha que ser uma nota boa, né? Assim, eu acho que... Não lembro exatamente qual que era, mas eu sei que por meu curso de design era até mais fácil conseguir uma nota boa. Olha só, menosprezando o próprio curso. Não menosprezando, mas assim, vamos comparar com engenharia? Vamos comparar com medicina? Era mais fácil. Era mais fácil, um pouquinho. Então, tinha a questão da nota, tinha a questão do semestre, que você não podia estar no final do curso e não podia estar muito no início, você tinha que estar meio que no meio, que eu também estava. E precisava ter a fluência na língua. Só que essa fluência na língua, depois eu fui descobrir que eu não precisava ter viajado, feito uma prova e tal. Eu viajei para Camerino, eu fiz a prova oficial. Uma das provas, né? Porque tem duas. Eu fiz o CELI, que é uma das provas oficiais. Fiz na cidade mesmo, voltei já com o resultado para poder aplicar como documento. E as outras pessoas do Brasil que não fizeram isso, fizeram uma prova online. E aí elas receberam, tipo, se elas foram aprovadas ou não. E aí podiam continuar com o processo, entendeu? Entendi. Caramba, bem mais prático. Então, eu não... Cala. Fiz todo esse rolê, não Mas valeu precisava. a pena. Foi Não, eu não tô feito, valeu reclamando. a pena. Porque realmente foi um salto no meu aprendizado que eu nunca consegui ter antes em relação à língua, sabe? Justamente porque... eu vou contar essa história. Humilhação. Me humilhando aqui. Quando eu fui pra Itália, eu já tinha estudado um ano de italiano. Eu tinha parado por outro ano. Então, assim, gente, essa história começou há muitos anos. Eu não tô nem sabendo fazer a conta. E aí, eu não estudei direito, sabe? Foi menos de um mês pra fazer tudo. E aí, eu cheguei lá pra fazer a prova de nivelamento. Fui super mal. Fui tão mal que fui pro zero, assim. Gente. Começando de novo, eu falei, meu Deus, eu sou repetente, não acredito. Aí vamos tentar aprender sem desespero, sem ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu já tava me sentindo mal, tipo, nossa, sou muito burra, eu não consegui nem ficar no nível que eu tava antes. Mas foi bom, porque eu consegui reforçar as bases que eu tinha. Tipo, o que eu não consegui aprender da primeira vez, eu aprendi. E quando as pessoas estavam estudando o que eu já tinha estudado, eu ficava lendo um livro. Que eu consegui na escola, enfim. E aí eu consegui ganhar muito vocabulário. E isso me destravou de um jeito que eu não sei explicar, gente. Eu só sei que depois de 3 meses eu tava lá falando italiano, entendeu? Eu tava entendendo quase tudo, tava falando tudo. Caramba. E, não, foi
Foi impressionante. É claro que eu também entrei no modo aprendizado, assim. Parece que quando você tem um objetivo, quando você tem que estudar uma língua, mas você tem um objetivo muito claro, porque Sim. eu falei, eu tenho que passar na prova. E pronto. E eu fui sem estudar, porque assim, às vezes você tem, tipo, eu preciso fazer tal coisa, e coloca um peso muito grande. E eu falei, não, eu vou curtir isso, entendeu? Então, assim, eu me diverti estudando italiano, aprendendo as coisas. Eu não ficava fazendo 1000 exercícios para sempre, assim, em casa. Não, eu falei, vou andar, vou ir no mercado, vou visitar as coisas, vou conhecer as pessoas, vou falar com elas, entendeu? Às vezes dava muito errado. O italiano na Exato. prática, né? Tipo, Legal. viveu. É porque muita gente se prende no que o que é o formato certo de fazer as coisas. Eu acho que quando se trata de aprendizagem de língua, o que dá certo com você é o que é certo, entendeu? Se você é uma pessoa que gosta de fazer exercício, que quer fazer a gramática e tudo mais, tudo bem. Eu não sou essa pessoa. Eu sou muito, assim, eu gosto de meme, eu gosto de ver vídeo, gosto de conversar, entendeu? Nossa, eu super sou essa pessoa. Então, eu tentava aplicar isso no contexto do italiano e fluiu muito bem, entendeu? Então, quando eu saí de lá, eu já estava bem confortável. E também aprendendo a cultura. Eu acho que a cultura, ela influencia muito a questão da língua também. Não é só aprender as palavras, mas é como as pessoas vivem. É realmente uma imersão, né? Em tudo. Sim. Idioma, cultura, local, tudo. Exatamente. Tudo influencia. Bom, e assim, quando você foi para Itália, você foi para poder estudar já o mesmo curso, né? Qual curso de design você estava fazendo? Eu estava fazendo design gráfico, né? Que na verdade o curso chamava desenho industrial, mas é a mesma coisa que o design gráfico. Entendi. O design tem esse problema de nomenclaturas, né? Aí, falando nessa parte de nomenclatura, eu queria perguntar, o que seria o Product Designer? Certo. Então, primeiro, desenho industrial não é que desenha indústrias. É a mesma coisa que o design gráfico ou o design de produto. Na minha faculdade tinham essas duas habilidades. Design gráfico para coisas gráficas, revistas, site, aplicativo, logo, tudo mais. E produto, mesa, cadeira, o que você quiser. Sim. Produtos, carros. E só que agora eu sou Product Designer, que é também designer de produto. Só que são produtos digitais na sua maioria. Entendi. Então, eu acredito que eles tenham começado a usar esse termo para definir uma pessoa que seria responsável por definir um produto. Entende? Um designer que não simplesmente é o responsável por criar a interface, criar, né, a carinha do... Que seria o UI. Né? Exatamente. E não somente também é responsável pela experiência do usuário, mas uma pessoa que seja a pessoa que vai definir o que vai ser o produto. Então, ele vai ter que tanto ter habilidade com o design de interface, quanto habilidade com a experiência do usuário, quanto habilidade para se alinhar com os desenvolvedores, com outras pessoas do time. Então, assim, é um meio do caminho, assim. O Product Design, ele tá ali no meio. Ele precisa... Tá fazendo de tudo um pouco. né? Ele é o meio de campo. Ele precisa ligar todos os pontos e entregar um produto. É isso. Entendi. E quando você, no caso, foi para a Itália, você sente muita diferença no modelo de ensino? Tipo, como é que é estudar na Itália e estudar no Brasil? Demais. É polêmico isso, tá? Queria dizer. É porque é o seguinte, no meu curso da faculdade, né, a gente tinha um ambiente muito tranquilo. Eu não sei se isso é verdade para outros cursos de design em outras faculdades. No meu contexto era verdade. Então, assim, eu tinha muito mais trabalhos, entregas, trabalho de grupo, sabe, projeto, coisas muito práticas. E na Itália era tudo teórico, mas também existe um outro fator. Eu sei que essa questão de ser teórico é em todos os contextos da Itália, assim, de todos os cursos, porque eu já conversei com muita gente sobre isso. Mas eu fui fazer um master. Eu fiz 1 ano de master, então ainda era mais teórico. E, assim, foi culpa minha de não ter pesquisado direito o que eu estava indo fazer, né? Eu queria uma coisa prática e eu fui fazer um master, tipo, nem faz sentido. Mas, enfim... Então, eles estudavam muita coisa, muita teoria, decoravam muita coisa. Tinha prova, tinha trabalho e tinha prova oral. E eu morria, assim, pra fazer prova oral. Ai, pelo amor de Deus. Entendeu? Cara, eu gelei só de você mencionar Não. isso. Traumas. E o que eu senti, assim, que eu tive muita dificuldade na faculdade é justamente que eu não via sentido em algumas coisas, sabe? Eu tive prova teórica de fotografia que você tinha que descrever com palavras
quais seriam as configurações da sua câmera para tirar a foto de um objeto. E aí falava, um objeto metálico de tanto de altura, o tripé está a uma distância de tanto. Tipo, gente, como é que você vai julgar com um texto? Como que eu vou... Sabe, não é melhor você me dar uma câmera? Ou, tipo assim, tira foto. Tá, me mostra foto, sabe? Aham. Mas, Assim, gente, eu entendo que isso é uma parada importante, porque eu tive que aprender essas coisas via Sim. YouTube pra poder fazer os negócios aqui. Mas, caraca, com palavras Podia assim. realmente doideira. tira a foto e me fala qual foi a configuração que você usou pra... Não. Podiam ter feito isso, né? Podiam. Tipo, Caraca. teve outra prova que era... Porque a gente tava em uma das matérias, tinha que estudar um programa de modelagem 3D. Eles cobravam, tipo... Qual era o comando das coisas, sabe? Caraca! É coisa, sabe? Isso que me deixava chateada, porque eu não vejo isso como um uso do tempo que vale a pena, sabe? O que você vai fazer com essa informação depois? Beleza, eu vou decorar. Tá, mas isso não é o mais importante. E principalmente que, tipo assim, 2 semanas depois, se te fizerem essa pergunta pra você escrever, você não vai lembrar de novo. Exatamente. Agora, quando você pega uma câmera e, tipo, eles ensinam com a câmera na tua mão, você vai tirar uma foto, depois você vai lembrar do negócio. O prático funciona mais pra colar na sua cabeça, principalmente se você vai trabalhar com isso, né? E tinha o prático, só que o prático ele também vinha com essas outras partes que eu não acho que tinham sentido. E aí isso me frustrou bastante. Também tinha a questão de, por exemplo, eles faziam a prova oral, você tinha que fazer na frente de todo mundo. Não era só você e o professor. E quando saía a nota, eles falavam o seu nome e a sua nota. Tipo, em voz alta. Gente, pra humilhar mesmo, né? Então, e os professores não eram acessíveis. Eu não sei se é específico, eu não sei se na minha faculdade que era diferente, mas assim, na UNB, eu sempre tive muito acesso aos professores. Eu chegava, conversava super tranquilo, qualquer hora, tipo, na aula. Lá não, eu tinha que, tipo, o meu grupo tinha que colocar o nome na fila, no quadro, tinha que esperar. Eram, tipo, 5 a 10 minutos para falar com eles, e às vezes a gente perguntava umas coisas e eles não respondiam. E aí você tinha que tratar eles assim, meio, tipo, divindade, sabe? Então, eu ficava meio assim, gente, por que tem que ser assim, sabe? Eu tô aqui tentando aprender e tal. Mas parecia que não era... O foco era mais, tipo... não, tem uma hierarquia e você precisa seguir. E as coisas são assim e pronto, e acabou, sabe? Sim. Então, eu não senti muita liberdade ali. Não senti muito espaço para colaboração mesmo. Eu sentia que as pessoas, elas ficavam muito uma contra a outra, assim. Nossa. Isso é bem chato. Principalmente em ambiente de ensino, né? Que você precisa dessa abertura pra saber melhor, aprender as coisas melhor. Mas, assim... Voltando a falar sobre a vida na Itália... É sério que lá o lance é... Fala a verdade, lá é comer pizza todo dia, cara. Massa, tipo pizza e lasanha e... uma vida macarrão. à base de massas. Sim. Nhoque, ó. Cara, delícia. você vai comer carboidrato todo dia. sonho Ou da quase vida do todo Gabriel. dia. E aquela pizza, tipo assim, aquela individual, existe essa pizza individual, é realmente individual. Eles comem uma pizza inteira sozinhos. Isso é normal. Isso a gente vê um pouquinho mais sendo aplicado aqui pela Europa, né? Tipo, aqui do outro lado da rua a gente tem aquela pizzaria Very Italian, mas não só ela, como algumas outras pizzarias a gente vê que também seguem esse modelo de uma pizza única assim no teu prato. Um negócio bem grandão ali. A gente, inclusive, já pediu delivery, né? E veio a pizzazinha assim, a gente teve que pedir 2, porque são pizzas... Sim. Pequena demais pra dividir, grande demais pra comer sozinha. Eu queria falar uma frase que talvez seja polêmica, mas na Itália, a comida é uma religião. Gente. Já falaram isso. Por quê? Já ouvi Porque você tem uma série de regras e costumes que você precisa seguir e quem não segue é massacrado. Entendeu? Então, assim, se você... Chega na Itália e pedir Você que tá indo viajar pra Itália, aprenda as regras. Por quê? Isso vai te evitar muita dor de cabeça. Simplesmente você saber o que não fazer... Eles não vão brigar com você, entendeu? Da forma como eles brigariam, porque eles não... Cara, você não tem... O cliente sempre tem razão? Talvez, mas na Itália não. Na Itália não E tem nem na razão. França, nem na Itália, nem na França. Eu não sei, mas na Itália já aconteceu o seguinte. Eu tava no restaurante... E aí, eles geralmente têm o digestivo depois da comida, que é um limoncello, pra você digerir. Só que eu queria pedir antes, porque eu tava com uma amiga que queria provar. Eu falei, você pode trazer, por favor, o digestivo antes? Ele falou, não. E foi embora. Adeus. E ele foi, tchau. não, tá bom. Entendeu? Você vai falar assim, você pode trazer o ketchup? Não.
Isso se ele não brigar com você. Porque Olha. você tá pedindo uma heresia. Teve uma menina que mora na Itália, que eu sigo, acompanho ela desde que ela começou o canal dela. E ela falou isso, que no começo ela pediu ketchup pra botar na pizza. E o cara gritou com ela. Não, literalmente, gente. ele gritou E eles gostam com de ela. gritar. Eles gostam. Mas assim, eles não têm paciência. Geralmente. E se você fizer algum erro de culinária, assim, do tipo pedir ketchup pra pizza, você não pode tomar cappuccino depois das 10, você não pode, entendeu? Tem o molho certo pra massa certa, tem a ordem certa dos pratos, tem uma série de coisas. Antepasto. A minha mãe ama fazer antepasto de berinjela pra gente comer ou junto com a comida, tipo, como um acompanhamento, ou depois. Isso nunca aconteceria lá, né? Por exemplo. Antes sim. Não, tipo, junto Tá. mesmo, como se fosse Entendi. fizesse parte do almoço ou depois. Não, eles são muito chatos. Essa é a verdade, eles são chatos em relação a isso. Então, por exemplo, às vezes eu tava comendo meu prato, gente. Meu prato. Comida brasileira ainda. Eu fui levar o meu grupo da faculdade para comer no restaurante brasileiro. Comecei a comer errado, né? Porque, enfim, comecei a comer pela ordem errada. Eles falaram assim, Luciana, você tá comendo errado, você tem que comer isso aqui primeiro. Eu falei, meu prato. Restaurante brasileiro, minhas regras. Ah, gente, fala sério. Queridos, vocês não entenderam. Vocês estão num restaurante brasileiro. Aqui não existe ordem. No Brasil não tem ordem pra você comer. Você só come. Mas assim, essa parada da pessoa comer muito carboidrato, muita coisa assim, isso não prejudica a saúde da galera lá, não? Ou é tipo, é Cara, diferenciado o bagulho? Eu não sei o que rola. Eles não. Eu acho que essa questão de, tipo, eles comem muito carboidrato, mas eles também, tipo, se exercitam muito, porque é transporte público, é escada, entendeu? Então você não tá. Tipo, tem gente com obesidade e tal, mas não tem tanta quanto tem em outros lugares. E eu também acho que a qualidade dos ingredientes é muito boa na Itália. Todos os ingredientes é muito bom. Então, assim, eles são muito nutritivos. Então, eu entendo que não é um carboidrato ruim que tem. Por mais que seja carboidrato, não é aquela coisa ultraprocessada, aquela coisa... É muito mais natural, entendeu? Então, você pode observar que na Itália não tem muita gente obesa. É difícil você encontrar pessoas obesas, não é normal. As pessoas também não tomam refrigerante, por exemplo. Assim, não costumam. Eles costumam tomar água ou vinho no almoço. Tipo, nas refeições. Água com gás, principalmente, entendeu? É uma coisa que eu vi também e que a gente até conversou sobre isso um tempo atrás, que a gente achou engraçado por conta dessa coisa, tipo, carboidrato a vida toda. E eu acho que na Itália é o país que tem o maior índice de longevidade. Tipo, as pessoas vivem mais na Itália. Eles vivem Verdade. E aí eu fiquei, gente, não faz sentido. Pra gente que é brasileiro, assim, não faz sentido. Porque a gente tá acostumado no Brasil, né? O negócio incha pra caramba, faz mal. E você tem que lembrar que não é só o carboidrato, né? Tem a salada ali no meio e tal. E tudo bem, assim, eu acho que é difícil você dizer que num dia o italiano vai comer um carboidrato. Ele vai. Porque, assim, de manhã, alguma das refeições vai ter carboidrato. Mas uma coisa curiosa sobre a comida é que eles não têm o costume de tomar um café muito forte, assim. Às vezes é só o café, com tipo um croissant ou uns biscoitinhos, assim, uma coisa bem leve. Aí no almoço... Aí já pode ser pode ser uma massa. Não, tem gente que até come. Assim, não é tão comum. É porque eu estava num contexto que as pessoas levavam comida, marmita pra faculdade e eu comprava na hora. E às vezes compravam o que era mais barato, que era o sanduíche lá. Só que era um sanduíche bem recheado. Não era um sanduíche holandês, não. Era bem recheado mesmo. Então... E à noite... Come pasta de novo, come sopa, sei lá. Sopa não, come pasta. Mas e o custo de vida lá era alto? Então, eu morei em Camerino e depois eu morei em Turim. Eu não falei essa parte. Que foi realmente a cidade que eu passei 1 ano. Onde você estava estudando o curso da faculdade, né? Sim. Então, assim, o que eu percebi eu ganhava a bolsa e eu dividia apartamento com outra pessoa. Primeiro que o aluguel era, tipo... incomparavelmente menor do que aqui é muito absurdo. O aluguel é muito caro. Aqui na Holanda, Aqui na Holanda é pesado. super caro. Lá,
eu conseguia alugar um apartamento no centro da cidade, super bem localizado, por 612 euros. Lembrando que Caramba. Turino é, tipo, É turística, né? Isso, um apartamento que tinha 2 quartos, banheiro, cozinha, e tipo... Então, assim, eu conseguia fazer compras de mercado na feira, e tem muitas feiras lá. Cara, eu comprei uma vez 3 quilos de laranja por €1. Isso foi muito absurdo pra mim. Tipo, eu nem queria 3 quilos de laranja, mas eu falei, eu não vou poder Mas um recusar. sucão aí. É €1, sabe? É literalmente €1. Falando em suco, você não tomou café. Você quer suco? A gente Não, quero água. Ah, tá. Tá tudo A bem. água tá- aqui, ó, gente. Ah, beleza. Bebam água. Dolinho, né? Bebam água. Mas assim, além do custo de vida, como é que era a segurança lá? Você se sentia bem segura? Ou você tá rindo? Acho que, Eu tô acho que rindo. vai vir alguma coisa Olha, interessante aí. É muito curioso isso, porque eu me sentia segura e insegura ao mesmo tempo. Porque é o que acontece. Eu morei aqueles 3 meses antes e eu conheci uma família que conhecia uma pessoa lá de Turim que por acaso era policial. E foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei. E aí, tipo, eu fui pra casa que eu tinha alugado e ele chegou assim e falou: então, o lugar onde você tá é perigoso, tipo, tem um monte de crime acontecendo aqui e não sei o quê. Isso não é uma Tipo, coisa legal pra você falar. não, ele Já falou, tá sua morando casa lá. que tá... Não, ele descascou assim, ele acabou com tudo. Eu fiquei assim, sabe? Você não tem nem mais reação, você ficou tipo, Quando ele sair pela porta, vai entrar alguém aqui, eu vou morrer. É o meu Então, fim, assim, é isso. eu me senti muito insegura nesse dia, mas eu percebi que, assim, não era uma criminalidade como eu tinha medo no Brasil, que eu ia ser assaltada, sabe? Mas era, tipo, eu entendo, eu acho, né? Eu não fui confirmar, essas coisas a gente não vai atrás. Mas eu acho que tinha tráfico de drogas, porque tinha umas pessoas que ficavam, assim, escoradas, sabe? Pelos cantos e tal. Quando passava a polícia, sai correndo, aí você fala... Ok, tem alguma coisa aí. Tinha roubo de bicicleta. Isso é clássico Sempre. aqui. Sempre. E... O europeu tem negócio de bicicleta. Mas uma coisa tensa que tinha, que eu não sabia, e eu quase caí no golpe, é realmente os golpistas. Tinha um golpe lá que um pessoal entrava dentro do prédio, eu morava num prédio. Eles entraram dentro do prédio falando que eram da companhia de energia e que precisavam rever alguma coisa na conta. E eu e a minha flatmate, a gente queria falar já com a companhia de energia, mas a gente estava procurando as contas. Então, a gente não atendeu a porta e foi achar a conta. Quando a gente achou a conta, eles já tinham ido para outra casa. Aí a gente saiu, tipo, cadê os caras? Aí a vizinha falou pra gente, não, eles são golpistas, vocês não podiam deixar eles entrar. Eles iam entrar na casa de vocês e roubar. E aí a gente ficou desesperada. Aí a gente, tipo assim, eles ainda estavam no prédio, né? Aí a gente simplesmente fechou a porta e fingiu que não estava em casa. Aí eles ainda voltaram, interfonaram. E a gente ficou olhando assim de canto pela janelinha, tipo assim, meu Deus, vai embora. E aí depois Mas então eu vi... eles iam, tipo, literalmente invadir a casa de vocês. eles iam entrar na casa e não sei, iam me assaltar, eu acho. Deixar de refém, tá doido, cara? Eu Que não isso? sei, eu não sei. Eu fiquei com medo. Meu Deus, que bom que vocês não acharam as Sim, contas. e aí eu vi que no envelope das contas tá escrito assim, a gente não visita a casa de ninguém, por favor, sabe, não atenda. Caraca. Ou E seja, eu não tinha visto. já era normal isso. Não era por isso eles... não é normal, é comum, né? Então, Aham. assim, Não. isso foi um dos o mais tenso, eu acho, que aconteceu comigo. Foi realmente desses golpistas entrarem dentro do prédio, fingindo que era da companhia. E eu fui salva pela vizinha, assim, completamente aleatório, sabe? Gente, que doideira, cara. Medo. Tenso. Medo. Mas, assim, dentro desse contexto, então, a segurança, você... Tem lugares que você consegue se sentir segura, mas, em geral, ainda acontecem essas coisas que... Sim. Então, assim, Foge eu um acho pouquinho, que né? a Itália é muito Brasil, entendeu? sim. Em vários sentidos, a segurança também. Então, assim, a questão social, infelizmente, tem muitos moradores de rua, tem muitos imigrantes que ficam por aí, sabe? Tem gente aplicando golpe igual ao Brasil. Só que eu acho que não dá pra comparar o tipo de violência que tem na Itália. Porque, por exemplo...
Isso vai soar muito estranho, mas eu sabia que o cara era traficante, mas ele não ia mexer comigo, porque eu não tinha nada, sabe? Sim. Não ia fazer nada contra ele, não ia fazer nada contra mim. Então, eu ficava insegura, porque eu sabia que coisas estranhas estavam acontecendo ali, mas eu ficava tranquila em relação, tipo, o que esse cara... A sua segurança física, vamos Tipo, botar de assim. ser assaltada. Assim, eu voltava tarde pra casa, eu andava de bicicleta e tal, eu não me sentia insegura, mas eu me sentia insegura, assim, em relação a essas outras coisas. Tipo, esses caras golpistas e tal, né? De ser abordada por alguém me metendo um louco lá, falando umas paradas. E não, tinha essas coisas. Tipo, você tava na estação de trem, aí chegava uma pessoa correndo. Ai, meu Deus, roubaram minha mala, não sei o quê. Golpista. Entendeu? Falando, por favor, me dá um dinheiro aí, porque eu preciso comprar passagem pra ir não sei aonde. Aqui teve também, eu acho que 1 ou 2 vezes que isso aconteceu, de alguém pedindo dinheiro, pedindo alguma doação, alguma coisa assim. Mas era estranho, sabe? Tem uns caras que são esquisitos. Nossa, que doideira. Mas você tinha amigos, assim, que você fez italianos mesmo lá? Sim, eu tive alguns amigos, mas a maioria não eram italianos nessa época. E como é que é a juventude italiana lá? Você acha eles parecidos com o pessoal brasileiro? A juventude? Sim, os jovens, a galera. Estilo de vida. Eu acho que o italiano, ele é parecido, ele é bem parecido, assim. Tipo, com um brasileiro médio, sabe? A questão é que vamos ver as diferenças. Deixa eu tentar pensar um pouco. Que eu tive mais contato, assim, com as pessoas da faculdade, sabe? Eu não era tão jovem também, né? Não era jovenzinho, mas a galera sai pra beber, pra comer, entendeu? Normal. Tem essa questão de ser muito intenso, eu acho que essa é uma das coisas. Italiano, quando tá falando normal, parece que tá já brigando. Mas é só normal, porque eles fazem muito gesto, eles falam muito alto, entendeu? Eles são muito intensos em tudo. Então, assim, o italiano bêbado, então, meu Deus do céu. Nossa! Gente, não consigo nem imaginar. É uma parada pra mim surreal. Não consigo ficar perto. Sim, vai levar um tabefe, a pessoa fazendo um gesto assim. Vai apanhar sem querer mesmo. Sem querer. Não, quando eu fui em Camerino eu tive mais essa experiência, porque era uma cidade universitária, então tinha muito jovem da rua, bebendo, badernando, assim. Então, assim, eu acho que o italiano é muito parecido com o brasileiro, entendeu? No busão, então, Gente, o transporte público lá era muito engraçado, porque... Eu não sei, tinha umas pessoas que se apresentavam, sabe? Dentro do ônibus, do tram. E aí eu achava isso uma coisa muito engraçada. Isso é bem carioca, então, cara. Se apresentar. Pegava um violão, uma sanfona, um microfone. Isso é carioca, isso é carioca. E eu via o ódio das pessoas no transporte, mas isso também é carioca. Mas eu amava, porque eu achava super legal, engraçado. Às vezes a pessoa mandava bem, às vezes era, tipo, muito sofrido. Mas eu já tinha assim, sabe quando você conhece a galera do transporte? Eu tinha um cara que sempre que eu ia pegar o transporte pra faculdade, ele tava lá cantando. Aí eu cantor do trem. Aí, o que será que ele vai cantar hoje? Aí tava lá, ele e uma caixa de som, e um karaokezão, assim, nossa. Caraca, gente, olha, joga no YouTube depois, Supervia, sei lá, bota tipo Japeri, apresentação. Ramal Japeri. Sim, cara, no YouTube você vai ver, tem muita gente, violão, teatro, rap. Isso. Teve uma vez que foi uma dupla vestido de As Branquelas e fez aquela apresentação da cena da dança. Não acredito. Da cena da dança no trem. E fez. Isso. Rio de Janeiro na veia. Rio de Janeiro tudo italiano agora. Que vende as coisas no trem no Rio. Não sei se você tá habituada com isso. Os vendedores ambulantes. Sim. Vendedores ambulantes? Sim. Então, no Rio vendiam salame, queijo, presunto, fone de ouvido, tudo. Meu Deus. Você fazia compra de mês dentro do trem. Isso, já até praticidade, né? Que chama praticidade. Aproveita e ver um showzinho. Pois é, então... Enriquece a cultura. Tem muito disso. Em Turim tinha muito também desses artistas de rua, assim. Principalmente domingo, que fechava uma das ruas principais. Tinha muita gente, entendeu? Se apresentando. E tinha essas pessoas dentro do transporte. Então, assim, é muito farofa, assim. Itália é bem farofa. Você diria, entendeu? então, que os jovens italianos são mais tranquilos que os jovens brasileiros? Por questão de balada, festa, essas coisas assim? Ou é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa. Talvez não tão... Eu não sei. Não vivi isso para poder afirmar, entendeu? Mas eu acho que o europeu, de modo geral, ele é um pouco... Tem mais limite que o brasileiro. Principalmente entendeu? O brasileiro não tem limite. O europeu tem um pouco.
Mas o italiano tem menos do que o holandês. Um pouquinho entendeu? menos de pudor do que o holandês, no caso. sim. Mas um pouquinho mais do que o Mas é brasileiro. engraçado, porque o italiano é muito mais religioso, né? De uma forma geral, todo mundo nasce católico, praticamente isso, né? Se sua família diz que você é católico. Mas não quer dizer... Legal. Era até uma coisa que eu ia perguntar sobre a igreja lá na Itália. Porque a gente sabe que tem um catolicismo muito forte por causa do Papa e do Vaticano, de maneira geral. Mas assim, a gente não sabe se lá é uma coisa comum as pessoas serem realmente a maioria católica ou se é uma coisa que ficou mais simbólica. Como é que é o cristianismo evangélico lá, o protestantismo? Cara, Vamos só situar o pessoal aqui em questão do cristianismo. Nós todos aqui somos cristãos, nós nos conhecemos inclusive na igreja. Então, por isso a gente está perguntando sobre questões de igreja, que a gente sabe que você teve essa vivência lá. Sim, mas o que eu percebo, assim... Eu tô falando percepções, tá? Eu não sei. Sim, mas claro. o que eu percebo é assim... muitas famílias consideram católicas, mesmo que, assim, você tem os fervorosos, você tem aqueles que simplesmente é católico, mas não praticante, né? E você tem alguns protestantes, são poucos, e tem muitos revoltados também, que são quase um anticristão, assim, sabe? Meio que é igual tem lá no Brasil, tipo um anticristianismo, né? Isso, porque justamente a Itália tem essa cultura muito forte do catolicismo. Eu acho que várias regras que talvez não façam sentido para eles fazem que as pessoas fiquem revoltadas, assim. Também usar a igreja para comportamentos que não são cristãos, entende? Usar argumentos e dizer, não, é porque Deus quer, e não é, sabe? E aí isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem totalmente revoltadas. Então, assim, eu vi muita gente super revoltada com a igreja. Eu acho que foi o lugar que eu vi mais gente revoltada de verdade, porque justamente são aquelas pessoas que iam ou que tinham família que... E essa questão, por exemplo, da pedofilia também, eu acho que é uma coisa que pega, assim, tipo, a revolta é nesse ponto também. Entendeu? Faz sentido. Realmente. Mas, ok, assim. Não sei de números, tá? Eu só tô jogando isso porque é uma informação que eu ouvi de revoltados por conta do posicionamento da igreja em relação à pedofilia. Entendi. Então, você acha que o cristianismo, tipo, protestante, lá é pequeno, meio... Ele é pequeno. O movimento, né? Ele é difícil, entendeu? É difícil ser protestante na Itália. O lugar que entendeu? Roma tá... A casa do Papa. A casa do Papa. Aí você quer ser cristão protestante. É difícil. Porque, literalmente, assim, protestante vai pegar a história ali do negócio. Eu realmente imagino que eles não olham com bons olhos. Mas questão de igreja, tem pouca. Então. Tem poucas. Assim, a maior parte são aquelas igrejas históricas e grande parte são católicas e tem algumas igrejas históricas protestantes, mas não muitas. E também tem aquela questão de, tipo, se é cristão de verdade ou não. Porque tem igrejas que, tipo, beleza, tem o rito, mas não tem de verdade a vida do cristão, entendeu? Entendi. Mas eu fui uma igreja muito boa lá. A minha igreja também, que eu frequentei em Turim, era boa. Então, assim, existem opções. Só que eu vejo que não tem tanta gente assim. Entendi. Entendeu? O pessoal é mais, assim, católico não praticante, ou ateu, ou revoltado, entendeu? Entendi. Mas, assim, outras religiões fora o cristianismo você não deve ter visto, então? Sim. Né? Os muçulmanos estão crescendo. Claro. O muçulmano tá em todo lugar do mundo. Não, mas é porque na Itália tem bastante, entendeu? Eu acho que por conta também desses fluxos migratórios, né? De ter muito refugiado. Das guerras que estão acontecendo para aquele lado lá. Tem muito refugiado que vem da costa, né? Da África e vai para Itália. Então, tem muita gente, muito estrangeiro. E nesses países, muita gente que é muçulmano. Então, entendi. Eu acho que essa religião estaria... Eu não sei, né? Eu não posso afirmar quantos %, mas eu sei que eu vi bastante, assim. Esse aqui. E assim, agora voltando a falar sobre a área do designer, do product designer, porque é uma coisa que interessa muita gente. Como a gente já bem viu, é uma área que cresce muito. Temos aqui 2 designers, né? Pra quem não sabe, tanto a Bia quanto a Luciana. Eu sempre confundo, a Luciana ou a Luciane? Luciana. Chama de Lu. Não, fala é Lu. mais fácil. Pronto. Eu sempre falo certo. Eu falo Luciana e depois vem na cabeça. Será que não é Ne? Aí eu fico, Luciana, Ne. Calma. Falou certo. Temos aqui 2 designers.
E como é que você enxerga essa profissão aqui na Europa em comparação ao Brasil? Se é uma coisa mais requisitada ou menos, se é uma profissão com mais oportunidades ou menos. Entendi. Cara, especificamente Product Designer no Brasil e também a parte de UX, eu tô vendo um crescimento muito grande. Já faz um tempo que eu tô vendo esse crescimento, entendeu? Você sabe quando é requisitado, que você tá no LinkedIn, você não tá fazendo nada e tem um monte de gente mandando, tem interesse? Vaga tal. Sim. Os devs sabem, porque eles são tipo assim, bloqueia, não quero saber do recrutador, pode mexer. Eu vou indicando todo mundo, eu falo, olha, eu não posso, mas eu conheço essa pessoa aqui, já vou indicando os outros lá. Mas então, eu vejo que sim, tem um crescimento muito grande dessa área do design de experiência do usuário, principalmente em equipes de tecnologia, entendeu? Porque tudo da tecnologia tá super em alta. E eu não sabia disso, mas aqui tá tendo uma falta muito grande de profissionais. E é por isso que eu estou aqui. Porque não tinha ninguém, entendeu? Porque eles ficaram procurando alguém para preencher a vaga e não tinha simplesmente, entendeu? Aqui é uma coisa que a gente até comentou, acho que no último vídeo que a gente postou no canal, que a Holanda realmente afasta os jovens de se formarem aqui e fazer uma faculdade ou alguma coisa assim. E eles acabam fazendo faculdade em outro país e acabam ficando por lá mesmo. Então, eles precisam de gente de fora para preencher esses lugares. É verdade. Caramba. Então, assim, se você quer saber por que a Holanda meio que afasta alguns jovens, já sabe que aí você vai encontrar. O último vídeo foi qual do título? Foi 5 motivos para não morar na Holanda. A gente fala lá qual é o motivo que tá afastando os jovens daqui. Mas, enfim. Sim. Agora tem um ponto importante a ser dito. Estando na empresa agora, né, e perguntando também, porque pra mim, gente, tenho que confessar, eu achava que era esquema de tráfico humano. Porque a vaga surgiu do nada, me prometia um salário bom, realocação para outro país. Eu falei, não. Tem alguma coisa errada. Quem que quer pagar o designer para ir morar para outro... Sabe? Nem fez sentido isso na minha cabeça. Eu falei, só pode ser tráfico humano, eles querem meu rim. Aí, não era, não. Mas tem um fator importante, que é, eu já tô numa vaga de sênior. Hoje em dia. E eles falaram, se as vagas de júnior e etc, não compensa você fazer essa importação da pessoa, entendeu? Não compensa você fazer todo o deslocamento, você tem que pagar o visto dela, você tem que pagar a passagem aérea, tudo isso. Geralmente eles costumam realmente arcar com tudo, né, da pessoa poder trazer pra cá. E é um custo que vai se mantendo anual, porque assim, basicamente, você tem que ficar renovando o visto. Sendo que cada renovação é a empresa que paga e é um valor relativamente alto. Sim. Então, eu imagino. Então, assim, eles têm opções para júnior, mas eles não estavam achando sênior. Então, eu sempre ouço isso. Eu já até indiquei pessoas e essa foi a mesma justificativa. Então, assim, se você tá querendo vir para cá e trabalha na sua carreira no Brasil, sabe? Não importa, assim, talvez você não vá conseguir agora, mas se você for bom no que você faz, se você tiver consistência, você vai ter mais oportunidade no futuro. Porque, realmente, assim, nessa área de design, eles simplesmente não pediram nem portfólio. Eu fiz o teste, entendeu? Eu mostrei que eu tinha experiência, que eu sabia o que eu estava fazendo. E era isso que eles queriam. Eu não precisei fazer uma pós-graduação. Não precisei mostrar meu certificado de inglês, de não sei o quê, sabe? Sim. Eu tinha muito essa ideia de que eu precisava fazer 1 milhão de coisas para poder ser contratada na Europa. Gente, não. Eles precisam de pessoas que sabem fazer o trabalho. Ponto. E que falam inglês, né? Tem que falar o inglês. Cara, pior... Mas não precisa também ser o inglês, como você falou. Eles não pedem né? certificado e coisas do tipo. O mais irônico é que, atualmente, na minha empresa, a gente tem... Eu acho que 2 pessoas que não falam inglês que estão trabalhando de freelancer. Caramba. Do Brasil, porque tem gente que fala português, então tá tudo certo. Sim. Nesses casos, quando a empresa realmente já tem um bom grupo de brasileiros, acaba ficando mais fácil contratar gente brasileira que não fala inglês. Você acha que é um critério, mas a necessidade é maior do que o critério de ter a língua, sabe? Então, assim... Não, e é engraçado porque, assim, isso pode variar um pouco de acordo com o que a empresa busca. Exato. Porque a gente até no episódio 2 do Cafezinho... Cafezinho é cultura, gente. No episódio 2, a gente entrevistou o Isaac, que mora em Portugal, né? Teve várias experiências. E ele falou que, em Portugal, ele tem percebido que muita gente conseguiu emprego
por falar inglês, e a empresa tá trazendo brasileiro pra lá, que fala inglês, e tá pagando curso Gente. de programação em algumas áreas ali específicas pra ter a mão de obra, pra formar a mão de obra lá. A prioridade é que a pessoa já fale o Fale inglês. inglês. E o resto eles ensinam. Pois é. Mas aí, na sua empresa já é o contrário. Já Eles é precisam total da oposto. galera da mão de obra já ali, e o inglês vai vendo depois, né? Isso. Eles precisam da pessoa e por isso até, assim, com certeza essa pessoa não deve virar não deve ser contratada, né? Até porque ela ia ter que vir pra cá. Mas o inglês é secundário, a gente só precisa de alguém que faça o trabalho, entendeu? Aham. Então... Fazer com qualidade tá certo. Entendi. Caramba. Então, assim, a dica que você daria pro brasileiro que tá sonhando em sair do Brasil, em vir pra cá, pra Europa e tudo mais, é investir na carreira até chegar num nível, assim, de confiança pra quem vai contratar, né? Porque é o que a gente imagina. É mais fácil você contratar alguém que Sim. tem mais tempo de Que já sabe carreira. alguma coisa, né? Mas a experiência é o que mais pesa. Tanto no Brasil quanto aqui, entendeu? A Sim. pessoa que vem sem ter experiência, é difícil ela conseguir convencer o recrutador, entendeu? Esse é Sim. o grande ponto. Então, assim, você não precisa nem ter a faculdade. Eu conheço gente que migrou para o design, que não tem faculdade de design, mas conseguiu entrar em algum projeto, conseguiu entrar numa empresa e tem experiência. Então, é isso que conta, Aham. entendeu? Você ter um portfólio pode ajudar também, mas a experiência é o que mais conta. E você acha que o designer brasileiro, ele tá preparado, tá no nível para poder trabalhar aqui? Como é que você enxerga essa diferença de como é que eu posso dizer? Preparo? Não é necessariamente de preparo, mas a diferença de exigências e de nível de capacidade, de conhecimento na área do brasileiro pro europeu. Eu acho que o brasileiro chega aqui, brinca, tá no mesmo nível ou ainda tem que se atualizar em alguns detalhes, alguns conceitos? Cara, eu não tenho muito como te responder essa pergunta, porque eu sou a única designer do meu time. E geralmente é assim. E a outra designer da empresa, ela é brasileira também. Olha, Bacana. Então, assim, eu não tenho como saber qual é o nível de cada nacionalidade, mas o que eu posso dizer, assim, no Brasil eu tava no caos, assim, eu aprendi na marra, entendeu? Eu só fui jogada assim, ó, te vira. E eu fazia tudo. Cara, eu era PO e eu era designer. Nossa. Não, eu não era PO de verdade, né? Porque não existia PO. Então, eu, tipo assim, o que o cliente quer? Bora fazer requisito, bora fazer mapeamento, bora fazer tela, protótipo, entrevista. Eu fazia tudo. Eu fazia o processo inteiro. Então, assim, eu aprendi muito, mas saúde que é bom, saúde mental. Saúde que é equilíbrio. saúde, gente. Equilíbrio a gente não tinha. Então, isso é uma das coisas que eu tô gostando muito daqui, que é justamente assim. Você tem o seu horário de trabalho, você trabalha nele, você não precisa continuar trabalhando em casa, sabe? Se você ficar doente, você tiver mal, você pode, tipo assim, beleza, vai pra casa, descansa. Não precisa entregar Nem atestado, né? Não precisa. Eu fiquei tão, tipo assim, que você não quer nenhum atestado? É um novo mundo. É um novo mundo. Sim, muito diferente. Então, assim, e eles contratam pessoas pros cargos, não fica todo mundo sobrecarregado, porque eu acho que no Brasil é isso, o designer... Cara, ele sempre tá sobrecarregado. Eu não conheço nenhum designer no Brasil que ele tá tipo, não, tô de boa. Não tem trabalho suficiente. Tipo, não. É sempre assim, meu Deus, estou fazendo o trabalho de 3 pessoas, entendeu? Faz X anos que eu não tiro férias. Eu vou pedir demissão porque eu não aguento mais, entendeu? Um burnout e atrás do burnout. Doideira. Então, assim, principalmente quem trabalha em agência, meu Deus, assim, não tem nem comparação. A agência é o pior para a saúde mental. Eu trabalhava numa fábrica de software e também era bem arrochado, assim, mas não era tão ruim quanto a agência, porque tinha uma previsibilidade, sabe? Você tinha projetos, você tinha que entregar, eram curtos, era corrido, mas tá. E aqui, não, aqui é tipo, ok, tá arrochado, tá, mas eu consigo ter pessoas... contar com pessoas, né, que não tinha PO, por exemplo, agora eu tenho uma PO, entendeu? E eu consigo, sei lá, ter um equilíbrio maior entre a vida e o trabalho. Legal. Entendeu? Isso é uma aqui grande todo diferença que a mundo gente percebe. Né? Que todo mundo que trabalha aqui, já trabalhou no Brasil, comenta sobre isso. Acho que não teve uma pessoa que a gente entrevistou até agora, inclusive você, que tenha falado o contrário disso. Que, tipo, todo mundo que trabalha aqui, já trabalhou no Brasil, fala a mesma coisa. Tipo, É uma diferença aqui muito a gente grande na consegue qualidade. conciliar a vida com o trabalho tranquilo.
Mas assim, quando eu perguntei a questão do nível, até mesmo analisando como é que são as coisas aqui. Quando você olha em volta e você vê propagandas e o design dos produtos daqui, acha parecido com o brasileiro? Cara, eu acho que, não sei se é questão de costume, mas eu acho que o designer brasileiro, ele tá melhorzinho, viu? Às vezes eu também tenho Eu não muito sei. essa impressão. Eu acho que também talvez o... Que eu entro, eu fico tipo, ai. Eu acho que, assim, também o holandês, eu não sei se ele tá tão preocupado, sabe? Ele é muito prático, Deixa então às bonito, vezes ele resolveu e pronto, eu não sei o que acontece. Aham. Mas eu acho que, cara, o Brasil, ele tem profissionais excelentes, sabe? Sim, E tem isso mesmo. o brasileiro, não só o designer brasileiro, mas qualquer pessoa no Brasil parece ser mais detalhista com as coisas da vida, de forma geral, tipo. Então, acho que isso ajuda também para os designers, sabe? Não sei. Eu não sei, eu acho que realmente, assim, Deixa eu pensar. Eu não formulei direito a frase na minha cabeça. Mas eu acho que no Brasil a gente sempre tá naquele corre, não sei o quê, quer dar o seu melhor e tal. E talvez aqui, por não ter essa questão de, tipo, você precisa trabalhar mais do que devido, e as pessoas, tipo, tá feito, tá pronto, acabou, entendeu? Não sei, não tem a mesma cultura, eu acho, que do designer brasileiro, ele precisa ser, tipo, fazendo tanta coisa, ele precisa ser melhor que os outros, ele precisa, entendeu? Então, assim, sim. existe a competição. Aquele medo constante também. Aquele de, medo caraca, constante. se eu não for bom o suficiente. Exatamente. Então, assim, eu não sei se isso faz com que as pessoas se esforcem mais. Ou se... Eu simplesmente não posso te responder isso, porque eu não sei qual é o motivo. Mas eu vejo produtos, sites aqui, e eu, tipo, fico perdida. Ou então falo, gente, isso aqui é dos anos 90. O que tá rolando? Eu tenho até um colega lá no Brasil que ele é designer também. Ele, no caso, é UX UI. E ele falou, quando a gente tava pra vir pra cá pra Europa, porque a gente tava sonhando ainda no início. Aí ele falou, tipo, cara, pensa melhor. Veio o Canadá, Estados Unidos. O pessoal lá na Europa tem a cabeça muito atrasada pra algumas coisas, pra tecnologia e tudo mais. E realmente, mas eu até gosto disso, que não tem correria, não tem pressa, não tem perfeição. Mano, imagina tu trabalhar nos Estados Unidos, que doideira. Que lá o negócio frenético. pesado. O negócio lá é forte mesmo. Você tem que fazer o melhor, você tem que ser incrível. E é muito burnout atrás de burnout. Então, eu gosto daqui, mesmo sendo meio atrasadinho, mas, assim, assim, depende, né? Porque na área da engenharia aqui é incrível. Sim, aqui Então, acho que são questões de áreas, né? Eles são muito criativos, eles são muito abertos a novas ideias. Mas eu acho que é isso. Talvez o holandês se satisfaça com um nível que a gente não satisfaz, né? O brasileiro não satisfaz com... Não tá pronto pra se isso. uma coisa tá feia, não sei o que, eles vão reclamar. Ele vai preferir uma coisa que tá mais bem feita. E o holandês... Aqui parece que, tipo, tá funcionando. Tá bom. Então, se ele não se importa, por que a empresa que tá fazendo vai se importar? Pra que gastar mais dinheiro com uma coisa que não importa? Entendeu? É verdade. Então, assim, financeiramente, se não tá pesando, eles não vão mudar. Não faz sentido, entendeu? Entendi. Mas aí, cara, você tá gostando? Tá gostando da experiência de morar aqui? País Tá o que sendo, você esperava. tá sendo aquela coisa que você esperava? Você esperava que fosse diferente a experiência? Gente, eu não tive tempo de esperar nada. Porque, assim, eu só tava focando realmente em chegar, entendeu? Em conseguir chegar. Eu acho que o que mais o que não está de acordo com o que eu esperava é essa questão das regras de imposto, de taxas, etc. Nossa. Eu não sabia de metade das coisas. Eu cheguei aqui e eu falei, tá, então tá bom. Então eu vou ficar pobre, é isso. Nossa, que realmente mata as taxas. Isso. E essa questão também do apartamento. Eu tô há 2 meses e eu ainda não tenho uma casa. E aí eu mando várias mensagens, não tenho resposta. Então, assim, pessoas que ficam meses sem conseguir alugar porque tá uma loucura também. É uma questão que me chocou muito. E eu acho que essas questões do que seria a Holanda, eu não tinha muita expectativa, nem positiva, nem negativa. Tava só aberta a experiência, então. Sim, porque eu tava focada em, tipo, eu preciso trabalhar, eu preciso entregar, sabe? Então, assim, esse é um dos grandes pontos entre quando eu fui morar na Itália e aqui. Na Itália eu tive tempo de conhecer o país, de me preparar.
por mais que da primeira vez não tenha preparado, da segunda eu me preparei, entendeu? Já Um era uma ano. expectativa, aquela coisa Isso, eu já toda. conhecia, já sabia o que esperar, entendeu? E eu já tinha uma história bem antiga. Com a Holanda, eu só vim. E aí eu não consegui pesquisar sobre o país, não consegui... Então, eu ainda não conheço a Holanda. Eu acho que eu ainda tenho que conhecer o que é a Holanda, o que é holandês, sabe? E é interessante até você ter comentado isso, porque isso casa com um assunto que é importante a galera saber. Que, como a gente falou, você veio, você basicamente recebeu a oportunidade e falaram, tenta aí, faz o teste, vê se você consegue, vem, não sei o quê, tudo no susto, do nada aconteceu. Sim. Ou seja, o negócio é sério. Quando a gente fala que aqui tá precisando de mão de obra, que eles estão chamando mesmo, vem todo mundo, muita gente, como você, não precisou nem ir atrás, né, pelo visto. Não. Tipo, de procurar, eu quero morar na Holanda, fazer várias Sim. aplicações para empresas holandesas. A outra dica, então, que eu deixo para as pessoas que estão no Brasil é, cara, conheça as pessoas, porque Networking, eu sim. nunca estaria aqui se não fosse uma pessoa em comum, sabe? Que eu nem conhecia, era uma pessoa em comum que sabia da vaga, que me indicou, sabe? Então, assim, esse networking de você ir para os eventos da sua área ou até áreas afins, né? Para product designer, se você conhecer desenvolvedores, é muito bom, porque eles sempre sabem das vagas também. É uma dica ótima, assim. É verdade. Então, você se envolver na comunidade, você tá integrado, assim, de uma forma mais forte, mesmo assim, cara, se eu não tenho emprego, se eu não tem projeto, você pega um projeto de uma, sei lá, uma ONG, entendeu? Você pode fazer um projeto seu acontecer enquanto você espera, né? Enquanto você tenta, e no caminho você vai conhecendo pessoas. Porque eu acho que o pior é você ficar travado sem saber qual o próximo passo, sabe? Pra quem tá começando é muito difícil. Quando eu tava começando no UX, né, no caso, cara, eu não sabia nada. E aí uma pessoa falou, você faz o UX? Eu falei, faço. Vamos? Vambora, Tipo se você quiser assim, que eu faça, eu tô aí. Entrei numa startup, tipo, não sabia direito das coisas, mas eu fui atrás de cursos, não sei o quê. Eu ia fazendo o que eu achava que era o certo. E se não dava certo, a gente tentava outra coisa. Eu ganhava pouco. Mas, assim, foi muito bom pra eu aprender, entendeu? Então, se você tem essa chance, porque eu sei que também não é muito realista, né? As pessoas precisam comer, né? Precisam pagar as contas. Então, se você tem a oportunidade de gastar um pouquinho do seu tempo fazendo projetos, conhecendo pessoas, faça isso, entendeu? Porque vai te ajudar a ter experiência, que é o mais importante. É verdade. E, assim, agora que você já tem essa experiência de ter morado na Itália, de agora estar morando aqui na Holanda, ainda tem algum país na sua mente que você gostaria de ter experiência, assim, de talvez morar ou passar um tempo, assim, e tal? Olha, eu sou muito influenciável. Essa questão de países. Quando eu tava no Brasil, eu peguei um projeto da Embaixada da Finlândia. Opa! Aí deu vontade. Deu muita vontade. Porque depois de você fazer uns 300 artigos sobre a Finlândia, você fala, eu preciso ir nesse lugar. Entendeu? Porque ele é maravilhoso. Eu vi todas as fotos. Não, também, até a gente, né, já teve um tempo que a gente ficou cogitando Finlândia, porque é lindo. Sim, e o estilo de vida lá é muito legal também. Então, assim, eu não sei. Eu fiquei muito influenciada com isso. Eu não sei se eu queria morar ou se eu queria só ver, sabe? Ai, meu Deus, quero ver a aurora boreal e não sei o quê. Mas, eu não tenho nenhum país que eu falo, eu preciso morar aqui, eu preciso ir aqui. Porque eu acho que eu tô agora numa fase que eu tô assim, o que eu quero pro futuro, sabe? E nem é questão de onde morar, mas o que eu vejo de... Construir, assim, pra vida. Exatamente. Então, assim, no Brasil, eu tava até numa fase meio ruim de, tipo, não consegui ter a minha vida fora do trabalho e com o que eu ganhava eu não conseguia nem viver direito, entendeu? Inflação e tal, o salário verdade. O salário não dava e todo o meu tempo ia pro trabalho. Então, basicamente, eu tava vivendo pra trabalhar e isso não era o suficiente, entendeu? Doideira, né? Então, assim, aqui eu tô tendo pela primeira vez a experiência de não morrer de trabalhar e conseguir ter uma vida digna, sabe? Por mais que seja incrivelmente caro tudo, a gente consegue sobreviver. Dá pra balancear, né? Tranquilo. Por mais que seja caro, dá pra viver. Exatamente. Então, assim, eu nem tinha pretensão de estar aqui, quanto mais pretensão de ir para outro lugar. Eu agora tô numa fase de, tipo, parar e ver o que eu quero
qual é o próximo passo, sabe? Sim. Porque tem muitos lugares que eu gostaria de visitar. Muitos mesmo, assim. Mas eu não sei se é a prioridade pra mim e também... Não sei, assim. Às vezes vai surgir uma oportunidade e eu vou simplesmente ir. Que nem foi com o Sem Fronteira, que simplesmente surgiu. E eu falei, bora. Que nem foi com a Holanda, que surgiu e eu falei, vamos. Entendeu? E aí, assim, tem alguma coisa daqui da Holanda? Agora você tá se acostumando, você tá conhecendo melhor, tá gostando de muita coisa. Claro que tem aquelas coisas que ficam mais difíceis de se acostumar e tudo mais. Mas, assim, comparando com a experiência anterior que você teve, tem alguma coisa aqui na Holanda que, no caso, você gostaria de trazer da Itália pra cá, pra poder melhorar, assim, alguma coisa que você gostava mais da Itália, você gostaria de trazer aqui pra Holanda? Não sei. Comida pode? Pode. Pode, claro, você tem todo o direito de preferir comida. Eu tava realmente achando que você ia falar isso. Sim, a comida não tem como comparar, cara. É muito bom É na diferenciado, Itália. o negócio lá é Ai, bom mesmo, né? gente, eu acho que a questão da comida... eu acho que tem vários aspectos, mas... sabe quando você pensa assim... É como eu falei no início. Eu quero aproveitar o que existe aqui. Eu sei que não vai ter tantas comidas boas, entendeu? Que vão ter uns salgadinhos meio questionáveis. Uns pratos típicos que você fala assim, não, cara. Nossa, a gente que é latino, a gente sofre. Porque o pessoal português também sofre muito aqui. A galera fala da saudade que eles sentem. Mas pra eles é mais fácil. Portugal aqui, a família deles tá aqui. A comida deles preferida tá aqui. O bom, assim, que dá um alívio no nosso coração é que a Holanda é muito internacional, né? Então a gente acha comida de literalmente qualquer canto da terra. O problema é só que é mais caro. Sim. Tipo, o pessoal Sim. fala que o preço dos pastéis de nata daqui, os portugueses no caso, é bem mais caro do que eles compram lá em Portugal. Sim. Tem uma coisa mais específica, que tanto no Brasil quanto na Itália eu sinto que tem mais do que tem aqui, que é abertura para você... para coisas acontecerem fora do seu planejamento. Aham. Então, assim... Aqui na Holanda é engraçado, porque todas as casas, você vê o interior das casas, você vê as pessoas lá, mas ninguém te convida pra casa deles. Eles são entendeu? muito fechados. Então, tipo, gente... E, tipo assim, se convidar daqui a 6 meses e você tem que anotar, porque, tipo, de tal Sim. hora até tal hora. Exato. Bateu tal hora, tchau. E é bom que eles são super organizados, então eles não vão perder o compromisso, eles realmente valorizam o seu tempo e o Sim. tempo deles. Só Sim. que o outro lado da moeda é que você, estrangeiro, chegou aqui e não tem ninguém, tipo, você não tem espaço na agenda de ninguém também. E tem Entendeu? É verdade. um ponto que essa coisa de, é bom. É bom, claro, é bom você se programar. Mas nada em extremo, nada nessa vida em extremo é bom. E isso também, eu não acho que seja tão legal assim. Você, é o que você falou, não tem abertura para alguma coisa acontecer no improviso ou alguma coisa do tipo. Não tem. Então, assim, o Brasil e a Itália são bagunçados, mas assim... Tipo, a dona do apartamento que eu morava, quando a gente ia pagar a conta, ela chamava pra comer bolo e tomar café na casa dela. A gente ficava conversando horas, sabe? Nossa, Um isso é negócio maneiro, assim, cara. sabe? Você pergunta na rua onde tem... isso é muito engraçado, cara. Você pergunta na rua, onde é que tem um restaurante, um lugar pra comer bom aqui na Itália? Na minha casa. Caraca! Sempre era da minha casa. Eu, vai me convidar? Se bobear, você ainda escuta vamos. Não, esse era o meu medo. Por isso que eu não resolvo. Não, deixa Vai que quieto. convida mesmo, Vai que tá convida. doido. Eu não tô sabendo quem é essa pessoa, deixa quieto. Mas assim, de você ter esse contato das pessoas na rua, assim, conversar, entendeu? O senhorzinho, gente, já ajudei tanta velhinha a carregar sacola, assim, no dedo do É metrô. engraçado que eu sempre entrando. tive a impressão de que o pessoal italiano era mais metido, mais arrogante, assim. Então, nada, né? Cara, eles são chatos. Eles são chatos com comida, eles são chatos com as tradições deles, mas eles são pessoas muito intensas em tudo. Pra Aham. ser chato, pra ser legal e acolhedor É também. aquela coisa, né? Se ele gosta de você, ele vai gostar muito. Então assim, eu devo muito aos italianos, assim. Tem uma família lá que me recebeu, que, assim, agora não é de sangue, mas é quase como se fosse, Você até falou, né, sabe? que agora, quando você for em Eu vou dezembro, você passar- vai passar o Natal com eles. Vou passar o Natal com eles. Então, assim, eu fui pra Itália, eu fui pra cidade deles, eu não conhecia nada. Eu quase desci o ônibus na parada errada, eu quase fui pra cidade errada. Gente. Aí eu cheguei lá, eles me acolheram, assim, de um jeito que, assim, família mesmo, entendeu? Que legal. Então, Legal. assim,
Isso é uma coisa que eu não sei se eu vou encontrar aqui na Holanda, mas que pra mim foi muito surpreendente, assim. Tipo... Acolhimento, né? assim, não vai ser com qualquer pessoa que eles vão ter esse acolhimento, mas é tipo desse negócio, sabe? Do tipo, você vai comer, tipo, bota mais comida no prato, come mais, não sei o quê. Bem coisa de Entendeu? vó mesmo. Exatamente, bem coisa de vó. Até a vizinha, tipo assim, avisou pra gente do cara do golpista. Às vezes a gente falava, vamos tomar um café, sabe? Esse negócio mais Acolhedor. próximo, entendeu? Sim, verdade. Bem mais próximo. E muito mais espontâneo, que é esse negócio, entendeu? Sim, a espontaneidade latina. É verdade. Agora, o contrário, que você, tipo... Esqueci o que eu... O que você levaria daqui? Disso O aí. que você levaria daqui pra Itália ou Brasil? Eu acho Não, que... assim, mais pra Itália. Vamos Itália, focar na pra Itália. Itália primeiro. Essa questão de... Eu acho que... Ok. Essa questão por exemplo, do ambiente, sabe? De ter a prioridade na saúde das pessoas, no equilíbrio do tempo, da vida. E também tem uma questão da Itália, assim, que eu não cheguei não... Ai, eu tô sendo muito polêmica hoje. Mas eles se importam muito com a aparência geral, sabe? Tipo, como você tá se vestindo, o que você fala, não sei o quê. E eu acho que o holandês é mais, tipo, cada um faz, sabe? Você tem liberdade pra ser quem Se você... vestir como se quiser. Exatamente. Como... Não só se vestir, sabe? É mais, tipo... Você Se o pensa... que você quiser. Você pensa diferente de mim, ok, beleza, sabe? Tipo, existe uma liberdade, existe uma paz e tranquilidade aqui, no tipo, de aceitar as pessoas como elas são, de uma forma que eu não... Sei lá, nunca vi antes. Vamos, pra ser sincera, do tipo... Tudo bem se você tá doente, tudo bem se... Tipo, eu confio em você, tudo bem se você tem uma opinião diferente da minha. E, tipo assim, não existe motivo pra gente ficar em pé de guerra ou ser um carcel, não tem sabe? aquelas discussões toscas. Gente, me desculpa, mas eu acho muito tosco. As discussões no Brasil, por exemplo, Lula, Bolsonaro, não sei o que, você desfaz amizade por causa de um pensamento diferente. No Brasil, tipo, você bloqueia uma pessoa que você cresceu junto por causa de um pensamento diferente desse. Tipo, é só você... A galera que tá na internet, por exemplo, se entra nesses podcasts enormes, tipo Flow, ou como é que é o nome do outro? Inteligência, não sei o quê. Tu vê que qualquer assunto, dependendo dos convidados, vira uma briga, uma coisa assim. E às vezes o assunto você fala, cara, não precisava dessa briga toda, dessa ofensa toda. E a galera Opiniões divergentes. se intensifica demais. E aqui realmente eu percebi que eu tinha um pouco de medo quando eu cheguei aqui, porque tem uma cultura aqui meio liberal demais com algumas coisas e tudo mais, e eu penso diferente disso. Então eu tinha um pouco de medo de expressar minha opinião quando é conveniente, é claro. Mas a primeira vez que me colocaram nessa situação de falar o que eu penso, e eu falei, e ninguém ligou. E ficou tipo assim... Aí teve um colega, não vou citar nomes, teve um colega brasileiro que tentou fazer... uma intrigazinha, né? Tentou, como é que fala? Me deixar sem graça pela minha opinião, porque ele pensa diferente de mim. Aí ele, brasileiro, tentou levantar essa bola. Pensa assim, não sei o que e tal. Ó, vamos tentar convencer ele a mudar de ideia. E o pessoal simplesmente virou pra ele e falou, ué, mas aí você não tá sendo democrático? Foi uma coisa muito diferente, porque no Brasil a gente não tem isso. No Brasil é tentar impor muito, a gente no não conta Brasil muito. não ia precisar nem ele falar isso. Tipo, vamos tentar convencer ele a mudar de ideia. Gente, não tá gritando, né? Então, não tem porquê disso, sabe? E pelo visto na Itália também deve ter bastante esse negócio de se importar com... Sim, é tipo... Você não pode simplesmente pensar... com a comida você já vê isso. Você não pode querer comer na ordem errada, com um tempero errado, não sei o quê. Nossa, o que? Eu tenho um esporte. Eu gosto de irritar italiano com comida. Desculpa, Itália, mas é muito engraçado. Então, eu mando mensagem, às vezes, eu tiro foto da pizza de banana, assim, porque pra eles não pode, né? É sacrilégio. Tipo, eu mando foto da pizza de banana, assim, pros meus amigos. Olha o que eu tô comendo. Eles, de meu Deus, vou morango com vomitar. Sabe? Nossa, eles meu nunca Deus, podem ir pro vou Brasil. vomitar, não sei o quê. Tipo, olha, eu tomei cappuccino hoje à noite. Eles, meu Deus, você não pode fazer isso. E eles ficam muito
transtornados. É incrível. Faça isso, mas faça isso com segurança, assim. Se você acha que a pessoa pode... de seus amigos. Se você acha que a pessoa pode usar da violência, você tome cuidado, assim. Não faça. É Tu leva um engraçadíssimo. soco porque você falou de cappuccino. É tipo... Exatamente, não. Caramba. Não pode. Proibido, entendeu? Você vai presa. A polícia chega na tua casa e te prende, entendeu? Aí você vai ficar numa cela feita de macarrão, assim, a pasta. Você fica assim... Não, você vai ficar... Exatamente. Então, não existe muita liberdade para você ser contrário a coisas que são muito tradicionais, entendeu? Sim. Então, assim, você tem que comer assim porque é assim, porque sempre foi assim, entendeu? tem que continuar. O jeito certo de fazer isso é desse jeito. Existe um jeito certo e existe um jeito errado, sabe? Aham. E aí eu acho que isso tá na base de muitos conflitos, entendeu? E também não tem, tipo assim, você tem o seu pensamento, não. Tipo assim, é isso, entendeu? Esse é o Aham. pensamento, não tem outra opção. Entendi. Entendeu? Bom, a sua câmera, ela meio que descarregou. Por algum motivo, eu achei que tivesse deixado carregando, mas não tá Tudo carregando bem. Então, isso é um sinal pra gente de que já tá na hora de darmos aquela encerrada. Mas pra isso, agora vem a parte interessante. Eita. Que é quando a gente tá chegando no final, a gente sempre faz o que a gente conhece popularmente como bate-bola jogo rápido. É, tipo de frente com o Gabi, sabe? São 5 perguntas, não precisa responder em 5 segundos. São só 5 perguntas com resposta, assim, o mais Curtas e curto e objetivo que você puder. Eu entendo que algumas coisas você vai precisar explicar um pouquinho e tal, mas não vamos desenvolver muito o assunto dentro delas. Então, bate-bola, jogo rápido. Você gostaria de fazer a honra, meu amor, da primeira pergunta? Faço. Tá sem óculos. Sem óculos. O que mais você sente falta no Brasil? Ixi, da minha família e dos meus amigos. Da maioria. Beleza. Você tem algum arrependimento? Da vida? Assim, na vida eu acho que todo mundo tem, mas assim, nessa questão de Relacionada a a morar mudança. fora, Certo, tanto ter ido tem. pra Itália quanto no período que você veio pra cá, ficou algum arrependimento, alguma coisa assim? Sim. Eu acho que o arrependimento é o seguinte. Eu morei em Turim, muito Aham. perto de Milão. E Milão tem a Última Ceia do Leonardo da Vinci. E eu, porque morava perto, fiquei postergando marcar pra ir visitar e não visitei. Ai, ai. Então é isso. Nossa. Entendi. E também não visitei o Santo Sudário, que era em Turim. Caraca, o Santo Sudário. Nossa, cara. Esse seria realmente, você tem motivo pra se Luciana. arrepender. Que só, detalhe, o Santo Sudário só abre pra visitação a cada 10 anos. Ui, nossa. Tava aberto quando você tava... Tava. Apenas. É isso. Meu Deus, você tem muitos motivos pra se arrepender. Nossa. Beleza, então, mais uma pergunta. Próxima. Uma coisa que você levaria... A gente falou que eram 5 perguntas, mas eu me confundi, são 3 perguntas. Ah, tá. Então, ó, uma coisa que você levaria do seu país atual pra melhorar o Brasil. Ixi, nossa, essa aí foi... No caso daqui da Holanda, né? Não, e agora o que eu faço? Não sei, levaria os engenheiros, eu acho. Né? Porque eles vão resolver o problema das inundações do Brasil, com certeza. Olha, é verdade. Gente, como que faz? Constrói um país em cima do mar e simplesmente dá certo, entendeu? E pior de tudo, não é nem em cima do mar, é meio que embaixo do mar. É embaixo do mar, né, cara? abaixo Abaixo do do nível do mar. Então, assim, por favor, na minha cidade chove e já vira as cachoeiras, assim, onde não todo tinha o que Brasil tem ter. esse problema, né? Muita, maior parte, assim, Enchente. tem muito disso. É. Principalmente, até quando é a área mais urbanizada, tem a questão da enchente, porque top tudo, né? Complicado. Bom, foi um prazerzão receber você aqui. Obrigado por aceitar em cima da hora. A gente nada. se enrolou muito essa semana e acabamos lembrando ontem. Olha só. Inclusive, gente. Mas eu, como boa brasileira, brasileiro tenho espaço na minha agenda tem pra espaço na coisas. agenda. Se fosse Exatamente. holandês, não ia dar certo, não. Porque a Mas- gente pediu pra ela participar hoje. Mas assim, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que o papo foi muito legal. A gente acabou te conhecendo até mais do que a gente já conhecia. Sim. A gente aqui já, Estreitamos acho, é o laços. quê? Mais de um mês, né? Que a gente já se conhece. Acho que sim. E a gente, É, todo né? mundo sai junto e se vê bastante. E a gente acabou te conhecendo bem mais hoje. Bem interessante. Foi muito legal, foi muito legal. Muito obrigada mesmo por aceitar. Obrigada por me convidar. Bom, pra poder finalizar então, voltaria pro Brasil?
Voltaria. Opa, assim que é legal. Bom, valeu, galera. O Cafezinho Gringo fica por aqui, mas você não vai deixar a gente na mão, porque você vai continuar acompanhando o nosso programa, né? Que vai ter aí episódio 5, episódio 6, até o final dessa temporada pra gente dar um descanso, mas aí vocês vão acompanhando direto. E é claro, se você estiver assistindo a gente pela internet, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha com os seus amigos, com as pessoas que têm o interesse de morar fora. Dá uma maratonada também no Cafezinho Gringo, que a gente já tem aí uns 3 episódios, 4 contando com esse, e nos vídeos também que a gente posta no nosso canal, que estão bem legais, gente. Então valeu, galera. Um abração. Um beijo.